Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lex Divina, Mateus 13, de 1 a 9. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. Jesus dizia: Eis que o semeador saiu para semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas, ao surgir o sol, queimou-se e, por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Me chamou logo a atenção a primeira frase, o primeiro versículo desse capítulo 13. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por que isso me chamou a atenção? Porque Jesus, a sua bondade, o seu carinho, o viver o dom de si, o sair de si mesmo para fazer o bem ao necessitado, de anunciar o reino, de perdoar, de consolar, de exortar, de anunciar o reino dos céus, ele onde chegava atraía a multidão. Isso me chamou muita atenção, porque é a primeira reflexão que nós devemos fazer. Será que nós atraímos pessoas para nós ou as pessoas nos evitam? Será que nós somos pessoas que a nossa presença é agradável aos outros? Ou nós somos pessoas rejeitadas, que não faz diferença ou até tem aversão à nossa presença? Isso vale a pena a gente refletir. Porque Jesus, onde ele chegava, atraía uma multidão. E ele saía de si mesmo e ensinava. E nesse capítulo 13 de Mateus, ele ensina uma série de parábolas. E aí outro questionamento que nós devemos fazer. Jesus narra que é a mesma semente e que cai na beira do caminho. As aves comem. Outras são sufocadas pelos espinhos. Outra ainda tem mais pedra do que terra e não brota, seca logo. Outra, por fim, cai em solo fértil e produz muito fruto. É outro questionamento. Como é que está a nossa acolhida a essa semente? A semente aqui é a palavra de Deus. É a mesma palavra de Deus. A diferença faz que solo é o nosso coração, é a nossa mente. Se é à beira do caminho, que não liga, a gente até escuta, acha bonito, mas ficou para lá. Outras vezes, o cuidado que a gente tem com o mundo, o medo que tem de perder as coisas do mundo, são sufocados.
É como se fossem os espinhos que sufocam. A outra tem pouca areia. A gente não faz questão de tirar as pedras. A gente deixa que as pedras atrapalhem essa semente de brotar em nós. Ou seja, os obstáculos, as dificuldades, os empecilhos que a gente tem, a gente não os tira de cena. E aquilo ali, a terra fica escondida entre as pedras e a gente não removeu aqueles obstáculos, também não cresce. Mas quando ela encontra um solo fértil, é a mesma semente, é a mesma palavra. Aí ela produz muito fruto. Mas o que é importante a gente entender nessa parábola é que o primeiro a ser agraciado com o fruto que a boa terra do nosso coração deixa acontecer somos nós mesmos. Quem primeiro é alimentado por esse fruto somos nós. E esse alimento que esse fruto nos dá dessa semente é alimento para a vida eterna. É a palavra da salvação, aquela palavra que nos salva, aquela palavra que nos liberta, aquela palavra que é misericórdia, que é perdão e que nos liberta de toda a amarra do pecado, do sofrimento. Mas tem outra grande graça. Esses frutos também beneficiam outras pessoas. Através de nós, quando temos um terreno fértil, um solo bom que é o nosso coração, a nossa mente, e que essa semente que é a palavra de Deus produz fruto, tantas outras pessoas são beneficiadas com esses frutos. Tantas outras pessoas também saciam suas necessidades, suas carências, seus traumas, suas necessidades, a partir dos frutos produzidos nesse terreno bom, graças a essa semente que é a palavra de Deus. O nosso mérito é apenas acolher, ter esse terreno bom, esse solo fértil, porque o que produz o fruto é a semente, mas necessita de um solo fértil. O Senhor está dizendo hoje para você e para mim, a necessidade que nós temos de ter um solo fértil. E hoje, pelo conhecimento de agricultura, nós sabemos que o que é que fertiliza um solo é o adubo, é a irrigação. O que seria irrigação e o que seria o adubo da nossa, para fertilizar esse solo do nosso coração, da nossa mente? A leitura da palavra que nos leva à oração. Então é a oração, a Santa Missa, que é a maior de todas as orações, e a leitura da palavra, isso fertiliza o solo do nosso coração. Por isso a importância de diariamente nós orarmos e orarmos com a palavra de Deus, porque isso vai fertilizando o nosso coração, vai nos fazendo engajar na igreja, engajar na comunidade, em movimentos, e aí nos abrimos para a formação e para a missão, para o serviço. Mas graças a esse adubo que a gente dá, que é a oração e a palavra de Deus, para que essa semente que Jesus fala hoje, sendo semeada nesse bom terreno, venha dar muitos frutos. Façamos então esse compromisso com o Senhor, de fertilizar o adubo do nosso coração, com oração, com a palavra de Deus, para que Ele também dê muitos frutos. Contemplemos então as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de São José, seu casto esposo, do santo da nossa devoção, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo,
resplandecei em nós.